Meus queridos irmãos, hoje 17 de abril, estou aqui para trazer mais uma leitura devocional. A nossa leitura de hoje está do capítulo 11 ao capítulo 13 de 2 Reis e o tema da nossa reflexão é protegendo nossas crianças. Eu vou ler para a nossa reflexão 2 Reis capítulo 11 a partir do verso 1. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e os pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre o país. O rei Acasias, rei de Judá, foi morto ainda muito jovem, mas ele tinha um filho chamado Joás. Naturalmente ele seria, o seu sucessor ao trono. Porém, ele tinha uma mãe chamada Atalia, que era uma mulher perversa, uma mulher má. E ela resolve então matar todos aqueles que estavam na linha da sucessão do trono de Judá. Mas Jeoseba, que era irmã de Acasias, portanto tia de Joás, ela resolve tomar uma iniciativa muito importante. Para que Joás não fosse morto pela sua avó, ela o esconde na casa do Senhor e o manteve ali durante 6 anos, cuidando dele, para que o propósito de Deus na vida dele fosse cumprido e no determinado tempo ele se tornasse o rei de Judá. Essa história ela é muito significativa, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo, porque as nossas crianças estão correndo o risco de morte. Mas eu não estou falando aqui de morte física. A morte física é algo natural, mas existe uma morte muito pior, que é a morte espiritual. E as nossas crianças correm esse sério risco. O diabo ele se levanta nesses últimos tempos para matar as nossas crianças através das ideologias malignas que têm sido disseminadas através da mídia, das redes sociais. E nós, como pais, avós, nós precisamos ficar atentos a isso para que o futuro dos nossos filhos não estejam comprometidos. Jeoseba, ela teve uma sábia decisão. Ela leva Joás para ficar escondido na casa de Deus, no templo do Senhor. E é exatamente isso que nós precisamos fazer hoje. Trazer os nossos filhos para a casa do Senhor, para que eles estejam escondidos na casa do Senhor. No Salmo de número 27, o salmista nos diz que ele se escondia no pavilhão do Senhor. Então, você que é pai, fique atento a isso. Não permita que o diabo mate os seus filhos, mas que os seus filhos estejam protegidos na casa do Senhor. É claro que você não vai trazer o seu filho para morar na casa de Deus, mas você pode dar a ele a oportunidade de ter acesso a casa do Senhor, de conhecer a Deus, de ser discipulado na casa do Senhor, de ter as suas experiências com Deus, para que quando ele crescer, ele tenha as suas próprias convicções e o diabo não consiga atraí-lo através das ideologias. Então, meu querido irmão, você que é pai, você que é mãe, tenha cuidado, proteja o seu filho, traga-os para a casa do Senhor, leve-os para congregar, não deixe eles à mercê da mídia, não deixe eles vulneráveis, para que a mente deles não sejam atacadas e quando você perceber, você já não dá conta mais de trazê-los de volta. Então que Deus te dê sabedoria, que você possa conduzir os seus filhos para a casa do Senhor, porque é a melhor maneira de protegê-los neste tempo tão difícil, numa época tão complicada como a que nós estamos vivendo. Que Deus em Cristo te abençoe.